sejam bem-vindos, queridos irmãos e queridas irmãs da nossa Igreja do Barreiro. Estamos aqui em mais um programa Palavras Cruzadas, onde tratamos das lições da Bíblia e estamos no novo trimestre, o quarto e o último de 2019, onde temos a oportunidade de abordar os escritos bíblicos de Esdras e Neemias e especificamente na lição número 2 falar só de Neemias. Dizer que esses dois hebreus não terão nascido em Jerusalém, mas já no exílio. E não estou sozinho para falar sobre esse ilustre Neemias. Estou acompanhado do querido irmão Cláudio Durão. É sempre um prazer estar na companhia do nosso querido e amado irmão Cláudio Durão. Então vamos aqui por algum tempo, que Deus nos permite, e na companhia de nossos amigos, nossos irmãos ali em casa, do outro lado, falar um pouco sobre Neemias nessa lição número 2. O que é que ressalta, o que é que foi importante para aquela altura, para nós hoje e para os tempos que ainda faltam, enquanto aguardamos Porque para mim há dois Jesus aspectos voltar. fundamentais que nós deveríamos falar aqui logo na parte introdutória, Pois. que Neemias não foi nem sacerdote, nem profeta, Não, mas foi chamado por Deus para realizar um trabalho especial. exatamente. E já aqui nós conseguimos divisar que Deus, independentemente de ter homens capacitados para realizarem a sua obra, Pois. Ele muitas vezes também olha para o coração das pessoas, não é? Exato. Sobretudo a nossa fidelidade, o nosso caráter, Pois. para chamar-nos a fazer um projeto diferente. Exatamente. É certo que despontou o ciúme, a inveja e Sim, outras levantou-se características muita que oposição. nós, ao longo da lição, vamos desenvolver, Pois. que fizeram com que Neemias fosse verdadeiramente um homem de oração. Exatamente. E pegando nessa última, homem verdadeiro de oração, a questão é, o nosso mundo é mau, isso nós sabemos. Não sei se fingimos, quando as coisas estão a correr muito bem, ou a nossos olhos, que o nosso mundo é mau, e só nos recordamos que o nosso mundo é mau quando estamos a sofrer, mas o nosso mundo é mau e vai se degradando dia após dia. Naquele tempo, ele orou e jejuou. E no nosso tempo, no nosso mundo, há algumas diferenças com aquela época, mas Sim. o que a gente faz? Oramos, jejuamos. Em 2 de Reis, eu queria que nós falássemos um pouco sobre isso. Em 2 de Reis 22, 11 e 14, o rei Josias, um dos melhores reis que Israel já Jovem teve. Israel. Ele começou a reinar com 8 anos. Exatamente. Depois de ter sabido que os seus antepassados e eles estavam a andar erradamente, ou seja, na contramão daquilo que o Senhor queria sobre ele, rasgou as suas vestes e fez uma reforma espiritual profunda em Israel, que nunca houve mais paralelo relativamente aos que vieram, nem os que tiveram antes dele. Ou seja, quando nós nos demos conta da situação espiritual péssima que estamos a caminhar, qual é o nosso comportamento? O rei Josias orou, rasgou as suas vestes, ou seja, repudiou energicamente a situação que ele vivia e que o povo também vivia. Então, Neemias é aqui para dizer que Deus é tão bom com todos, mas é justo para com aqueles que o amam. Exatamente. Portanto, estamos a sofrer, jejuamos, oramos, buscamos a verdadeira sabedoria, buscamos a Deus para o problema que tivemos a enfrentar. Foi o que Neemias fez. O povo de Deus, à medida que estava a voltar para Jerusalém, saindo da Pérsia no caso, Exato. estava determinado a reconstruir Jerusalém, o templo, enfim, os muros
Mas já havia um primeiro já grupo sim, que exatamente. tinha regressado. Exatamente. E as notícias não eram agradáveis. animadoras. Exatamente. E foi porque Neemias, não é? Sim, Viu-se e desejou-se exatamente. para resolver a situação, não é? Sim, mas para dizer que, à medida que o povo estava determinado, e aqui Esdras e Neemias tiveram papéis fundamentais. Tanto papéis diferentes, mas Sim. complementares. Não eram nem sacerdotes, nem profetas. Nem profetas, exatamente. Papéis fundamentais e complementares. Portanto, o povo determinado, liderado por esses dois, um era escriba, outro era copeiro-mor, exatamente. O povo determinado a reconstruir Jerusalém, mas encontrou uma forte oposição, principalmente por esses dois, Esdras e Neemias. Mas dizer que Deus não abandona o seu povo. Nem os seus planos. Nem os seus planos. Para o tempo do fim, a oposição será maior e ferrenha. Mas Deus cumprirá sempre o seu plano. Sim, porque aqui importa referir também que, apesar da decadência moral do povo, Neemias nunca, jamais mencionou os pecados do povo como motivo da separação entre eles e Deus. Exatamente. Porque aqui vemos um tipo de Cristo. E um outro aspecto fundamental. Um bom caráter precisa de ser edificado tijolo a tijolo, crescendo cada dia em proporção aos esforços exercidos. Exatamente. E Neemias era um homem com um bom caráter. Ou seja, jamais conseguiremos fazer coisas boas para Deus se o nosso caráter for um caráter duvidoso. Exatamente. E essas últimas palavras do irmão Durão têm que ver com a lição de domingo, né? Exatamente. Dizer que, fazendo um paralelo com aquilo que Moisés foi, tanto o exercício de fé que Moisés teve diante de Deus para conduzir o povo de Israel do Egito, da escravidão para a terra prometida, ele dizia ao longo da caminhada dizia assim: o Senhor nos tem posto à prova. Sim. Vamos em frente. Em momento algum Moisés disse: vocês estão a me complicar a vida, vocês estão a pecar sempre, vocês estão a me... Nunca disse isso. Ele, mais do que isso, tanto, à medida que fosse incluindo como um dos pecadores entre os demais, chegou até o ponto de pedir a Deus que lhe fosse tirada a possibilidade de não herdar o reino dos céus, em detrimento do comportamento do povo, para que estes fossem salvos. Neemias, como disse o Mano Durão e bem, não mencionou o estado de pecaminosidade do povo, muito menos se conformou com o estado em que a situação em Israel estava. Preferiu buscar a Deus, ou seja, em tempos de profunda prova, a quem é que a gente recorre? Exemplo de Neemias, recorreu sim ao Senhor. Mas aqui há uma questão que eu gostaria também de partilhar com os amigos, que é a seguinte: muitas vezes ficamos a pensar, como é que é possível um Deus de amor, um Deus santo, justo e bom, permitir que um povo pagão subjugue o seu povo? Mas é bom lembrar que o castigo que Deus concedeu ou permitiu que o povo sofresse, Ele tinha alertado muito tempo antes. Exatamente. E por que Deus permitiu? Por causa da idolatria, não é? Exatamente, no meio do povo, do seu povo. Exatamente. Então, muitas vezes, nós sofremos na carne por causa da nossa rebeldia. Sim, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa teimosia, por causa da dureza dos nossos corações. E reparem, eles tinham de ficar 70 anos, mas o povo não aprendeu a lição do cativeiro. Exatamente. E eles demoraram tanto tempo para sair, que alguns acabaram por ficar 80 anos. Exatamente. Outros nem sequer saíram. Exatamente. Ficaram misturados, quer dizer, envolveram-se tanto com aquelas culturas, exatamente, ficaram tão conformados, quer dizer, sentiram-se incomodados em voltar para a terra prometida, e é ali onde Deus tinha um plano com eles, mas na altura estavam seguros no exílio, porque Babilônia já tinha tomado Jerusalém, tinha destruído tudo. Sim. Então,
estariam seguros no exílio, era plano de Deus estar no meio daquele povo pagão, mas, e aqui buscar as palavras de Arão, né? Os desígnios de Deus não se questionam. Só que pronto, as pessoas, né? O ser humano é assim, ficaram acostumados e nem queriam voltar. Por isso é que disse bem, uns ficaram 80 anos Sim. e outros nem sequer quiseram Não voltar. Ou voltaram. seja, é aquilo que se diz. Nós, às vezes, reclamamos que queremos sair do Egito, mesmo saindo, o Egito não sai dentro de nós. É verdade. E repare que os que voltaram continuaram com as mesmas práticas errantes que cometiam lá em Babilônia. Está a ver? Exatamente. Exploravam, ou seja, os judeus mais ricos exploravam os judeus mais pobres. Exatamente. Ou seja, havia um problema sério naquela nação. Exatamente. Está a ver? Ok, vamos fazer uma pausa para ouvirmos uma música. Gentileza da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, dia 20, Sim. do programa Sexta-Noite. Vamos apreciar e voltamos dentro de breves instantes. O Senhor promete e não irá falhar. Se estiver unido, se o meu povo orar, eu ouvirei, eu vou perdoar. Se estiver unido, se o meu povo orar. O Senhor falou, não posso duvidar. Se o meu povo humilde me quiser buscar, todos os seus males eu irei curar. Se o meu povo humilde me quiser buscar. O Senhor convida e um apelo faz. Quem se converter e o pecado deixar, sobre mim carrego a culpa que houver. Quem se converter e o pecado deixar. O Senhor promete e não irá falhar. Se estiver unido, se o meu povo orar, eu ouvirei, eu vou perdoar. Se estiver unido, se o meu povo orar, se o meu povo orar, se o meu povo orar. Ok, sejam bem-vindos, renovados votos de boa audição ali, bom programa para os nossos amigos em casa. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Palavras Cruzadas, hoje falando sobre Neemias, um homem de Deus que não era nem profeta, nem sacerdote, nem rei, mas por seu caráter, por sua entrega ao Senhor, Deus o escolheu, e sabemos que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E até o intervalo, depois de ouvirmos aqui uma bela música, falávamos das condições ou da situação degradante em que se encontrava o povo em Jerusalém, porque depois de algum tempo, Neemias recebeu as tristes notícias que vinham de Jerusalém através de Anani, fala-se, deve ser seu irmão biológico, mais outras pessoas, e depois de ele terem passado a situação em Jerusalém, que era caótica do ponto de vista espiritual, política, econômica e social, ele ficou profundamente triste. E dizer ainda que muitas de nossas orações, querida igreja, queridos irmãos, são muito tendenciosas e nos dirigimos pedidos a Deus com a intenção clara de que é isso que eu quero, é isso que Deus tem que, é sobre isso que Deus tem que me responder. Mas aqui em Neemias vemos que depois de ter recebido
aquela péssima notícia, orou. Orou, primeiro, exaltando a Deus como o grande, todo-poderoso e misericordioso, pediu que lhe ouvisse. Depois, uma grande questão que nós às vezes falhamos, confessou os pecados dele e do povo. E pediu que Deus se lembrasse das promessas dele para com o seu povo. E disse: Senhor, você nos redimiu naquela altura, sair do exílio paulatinamente para voltar para a terra prometida, para nós hoje, e também para eles no futuro, o Messias viria para nos redimir, toda a humanidade, e pediu que Deus concedesse prosperidade e misericórdia para com seu povo. Ao orar, queridos irmãos, irmão Durão, devemos realmente falar o que está a acontecer conosco, falar com Deus como se estivéssemos a falar com um amigo. É verdade. Portanto, citar as palavras, estar à vontade, não repetir, não estar aqui em rezas, e também realçar que a semelhança de Paulo, que dizia que dentre vários os pecadores, eu sou o pior, Neemias não se excluiu dos pecadores, mas se incluiu como um dos pecadores e que o Senhor tivesse misericórdia para com eles. Amém. E vemos também que há uma relação entre a lição de segunda e terça-feira, que vamos juntar, Pois. mas dizer que na oração Neemias faz lembrar Daniel. Exatamente. O autor da lição diz que provavelmente Neemias deve ter tido contato com aquela oração, Exatamente. porque é uma oração de intercessão, mas também existe um clamor, um grito de socorro, não só a favor dele próprio, mas também a favor do povo de Israel. Exatamente. E é bom lembrar, prezados amigos, que Neemias orou durante 4 meses. Orou e jejuou. E a cada dia que passava, podia ter-lhe parecido como se Deus não estivesse a responder. Sim. Mas o tempo de Deus é sempre perfeito. Deus, na realidade, estava a preparar o coração do rei para ouvir Neemias e para reagir favoravelmente. Tempo certo. 4 meses. Às vezes oramos um dia, já estamos desanimados. Pois, esse é o grande problema do meu e de muitos professos cristãos, enfim. Nós somos impacientes, nós nos comportamos como que crianças, né? Como uma criança, quando quer alguma coisa naquela hora, enfim. Mas dizer que adultos feitos, conscientes, enfim, racionais, devemos tirar várias lições de perseverança, paciência. Neemias esperou, até porque ele, para falar livremente com o rei, é porque era aquele momento que Deus lhe tinha indicado, pode agora falar com o rei. E mais, dizer também que se ele se precipitasse a falar, tão logo recebesse as notícias e dissesse que eu estou com... Porque ele tinha ele tinha uma função de prestígio, exatamente. Embora nos nossos dias, se calhar as pessoas possam desprezar, né? Copeiro, mas tem que provar a comida. Aqui, segundo os escritores bíblicos e outros, dizem que essa função de copeiro era de extrema confiança. Porque É verdade. para além do rei, vamos lá ver, as bebidas, né, a comida e outras iguarias, antes de irem para a mesa ou para o seu prato, passassem por eles, em certos casos e para certas situações da vida da nação, ele consultava o copeiro. Era pessoa de extrema confiança. Dizer que não devemos desprezar as ocupações. Deus, que conhece os corações, sabe por que usou Neemias para que falasse com o rei e esse agisse favoravelmente para levar avante o plano que Deus tinha depois do regresso dos israelitas ou dos hebreus
do exílio para a terra prometida. E dizer que se ele dissesse a primeira que eu estou triste porque quero voltar para a minha terra, e porque, enfim, se calhar, por causa vamos lá ver, da aversão ou daquela uma certa resistência que os pagãos tinham para com Sim. os israelitas, talvez, e se fosse a primeira, talvez o rei não concordasse. Então, Deus preparou o coração de Neemias e também do próprio rei, e que ele foi tão paciente, o mundo já disse, e no tempo certo, Deus abriu as portas. Dizer que as portas que Deus abre, ninguém mais fecha, e as que ele fecha, ninguém mais abre. É verdade. E temos agora Neemias a ser enviado. Pois. E há uma particularidade que ele é enviado por Deus, temos a certeza disso, mas numa região rodeada de inimigos. Exatamente. Entre eles, Sambalat, Sim. governador da Samaria, a norte, Pois. Tobias, governador de Amon, a leste, Gesem, o árabe, ao sul, que controlava Edom e Moabe. E diz aqui, infelizmente, a liderança naquela região evitou Neemias por este estar preocupado com o bem-estar dos oprimidos. Exato. Os opressores não se regozijam com a boa sorte daqueles que eles intimidam. Está a ver? Neemias foi enviado, o irmão Dorão disse muito bem, não temos dúvida disso. Infelizmente encontrou dois tipos de oposições. Uma exterior, É levada a verdade. cabo por esses Sambalat, Tobias e Gesem, povos vizinhos ao redor de Jerusalém, que não queriam em momento algum que eles reconstruíssem Jerusalém, podemos assim dizer, os muros, enfim, E o fizeram templo. o templo, isso para eles era uma ameaça. Ou seja, quando o nosso comportamento é bom diante de Deus, incomoda aquele que vive incorretamente nessa É vida. verdade. E a Bíblia relata vários personagens que foram fiéis a Deus e tiveram posições como Paulo, Pedro, João, Tiago, Moisés e o próprio Cristo. Portanto, tiveram muita oposição. Cristo, inclusive, foi morto, né, por nossos pecados, incompreensivelmente. Por fazer o bem. Exatamente. Então, Neemias não foi diferente, mas quanto mais oposição recebia, mais ele encorajava as pessoas para a missão. Ele estava para a obra e dizer que todo o trabalho de Deus terá sempre oposição. É verdade. Aqui na nossa igreja, no Barreiro, em todas as nossas congregações espalhadas pelo mundo, as boas obras, as boas intenções, os bons programas, as boas tarefas para a causa de Deus sempre terão oposição, dentro da igreja e fora da igreja, infelizmente. E a lição de quinta-feira aborda um pouco isso, dizendo que depois de Neemias ter sido enviado, ele avançou, mas avançou cautelosamente Pois. e em oração. Então, muitas vezes, ao fazermos o trabalho do Senhor, nós precisamos ser cautelosos, precisamos ter um espírito e uma sensibilidade para a oração, para que os nossos propósitos ou as nossas ideias não comprometam o plano que o Senhor traçou para o seu povo, para a sua igreja e para nós próprios. Exatamente. E foi devido a essa humildade, esse comportamento positivo aos olhos de Deus que Neemias teve, que lhe tornaram uma grande pessoa para essa obra diante de Deus. E veja, irmão Durão e nossos amigos aí em casa, ele fez um levantamento, ele preparou bem a tarefa, se dispôs para o Senhor, porque para Deus não se pode fazer, não é qualquer coisa, devemos fazer, se for pouco, mas que seja o melhor. O melhor, é verdade. Preparou, ele fez um levantamento, viu que áreas é que tinha que atacar primeiro, porque já abordamos aqui, só para repetir, haviam vários, porque não era só questão de levantar os muros, porque para Jerusalém ter sido destruído,
destruída. E também dizer que nem todos os israelitas tinham sido, vamos lá ver, levados cativos para... cativeiro, Exatamente. Alguns poucos lá ficaram durante esses 70, Sim. 80 anos. E os problemas foram se multiplicando à medida que o regresso de hebreus vindo da Pérsia fosse uma realidade. Então, as pessoas estavam a chegar e tinham que se implantar, tinham que se reimplantar, porque era uma realidade nova. Muitos não tinham nascido lá, é claro, 80 anos, muitos nasceram mesmo lá no exílio. Sim. E havia esse aproveitamento. Portanto, pobres, há sempre, o Deuteronômio Sim. fala isso, aqueles que tinham um pouco, portanto, aproveitavam aqueles que não tinham, e aqueles que não tinham, para não morrer à fome, às vezes chegavam até a oferecer os seus poucos filhos. Infelizmente, então, o problema em Jerusalém era tão abrangente que ultrapassava não só a reconstrução física dos muros de Jerusalém, depois da reconstrução do templo, mas a reconstrução das consciências, a reconstrução verdade. espiritual, que é que nós também precisamos, irmão Cláudio. Sim, porque é bom nós referirmos, não sei se já foi dito na primeira lição, que, tal como o Benaneco disse bem, que nem todos foram levados em cativeiro, porque o primeiro grupo de judeus a ser levado pelo exército da Babilônia foram os nobres. Vejam bem, eles selecionavam aqueles a quem estavam a levar sob cativeiro. Exato. O primeiro grupo foram os nobres, onde se incluíam Daniel Daniel e os 13 jovens hebreus, jovens hebreus. Exatamente. Então, eles faziam parte os nobres. da escola dos profetas. Eram nobres, pessoas versadas na literatura hebraica, eruditas, pessoas eruditas, não eram quaisquer uns. E este foi o primeiro grupo. Primeiro grupo, sim. O segundo grupo constavam sacerdotes, profetas, reis, onde incluímos o profeta Jeremias, Exato. que não foi levado diretamente para a Babilônia, mas sim foi para o Egito ou para a Síria. Então, Exato. só para ver que eram rigorosamente selecionados, porque eles não estavam interessados em levar as massas. Exatamente, não é levar só por levar. Não. Exatamente. E o terceiro grupo foi constituído pelo povo. Alguns do povo foram levados como chefes de família, e Exato. só para ver que foram criteriosamente selecionados. Exatamente. E por isso é que a Babilônia era uma grande nação. Logo, os grandes países, mesmo até hoje, com essa questão da imigração, Exatamente. eles não aceitam qualquer tipo de estrangeiro. Exatamente. Eles querem aqueles Sim, mais refinados, sim, pessoas valiosas aqueles que podem ajudar no crescimento do país. do país. Exatamente. Temos exemplos dos Estados Médicos, Unidos. engenheiros, Exatamente. juristas. Exatamente. Então, esse grupo que o povo da Babilônia, não é, o exército da Babilônia, também estava à procura. Exatamente. Ok. Dizer que sobre Neemias, resta dizer que em todas as áreas da nossa vida, Deus deve ser o primeiro. Em toda a nossa vida, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus deve ser o centro de nossas decisões. E se for essa a nossa postura, mas postura que Deus vê, não que os homens veem, teremos oposição. E sempre que houver oposição, Deus estará conosco. Mesmo que pareça que Ele não está conosco. Porque, vejam, Neemias orou, jejuou, orava e jejuava. 4 meses. Quanto tempo nós oramos? Quanto tempo Abraão esperou para que tivesse o filho da promessa? Quanto tempo, enfim, eu tenho esperado para que Deus responda a uma inquietação? Depois, o bom testemunho, queridos amigos, fala mais alto. Se Neemias não fosse um bom copeiro, o rei não teria... Deus nem sequer o tinha escolhido. O bom testemunho que Neemias passava diante do rei, ele não hesitou a ouvir a preocupação que ele apresentou sobre a sua terra, sobre
o que muito lhe entristecia. Quer dizer que se nós tivermos um bom testemunho, estaremos a passar o melhor sermão mais do que apresentado num púlpito. E Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Seria bom se, sobre aquilo que a gente já sabe que é errado, deixássemos, para que não ficássemos a girar como os israelitas quando saíram do Egito. Rodaram no mesmo sítio 40 anos para chegar na Terra Prometida e poucos entraram. Assim aconteceu com os que estavam a sair na Pérsia, sim, saíram na Pérsia, posto em Jerusalém, na Terra Prometida. Aqueles que sabiam da verdade também se envolveram com os povos pagãos, vizinhos, e se opuseram às boas práticas espirituais que Neemias estava a levar a cabo. Devemos nos entregar a Deus, confessando os nossos pecados, porque amigos e amigas, irmão Durão, o problema não está em pecar, ou seja, o problema espiritual que muitas vezes trava a nossa vida, a nossa marcha e a presença de Deus na nossa vida, não está só em pecar, está em confessar os pecados. É verdade. E aqui para terminar, queridos amigos, eu vou ler um trecho da irmã Ellen White que diz: Neemias foi um reformador, um grande homem suscitado para um tempo importante. Quando teve de enfrentar o mal e toda a sorte de oposição, despertou nele nova coragem e novo zelo. A sua energia e a sua determinação inspiraram o povo de Jerusalém e a força e a coragem tomaram o lugar da fraqueza e do desânimo. O seu santo propósito, a sua elevada esperança e a alegria e a alegre consagração à obra foram contagiantes. As pessoas foram tomadas pelo entusiasmo do seu líder e na sua esfera cada um se tornou como Neemias e ajudou a fortalecer as mãos e o coração dos seus companheiros. Então, tal como Neemias, meus irmãos, minhas irmãs, que mais do que trabalharmos para termos um caráter de excelência, lutemos para sermos reparadores de brechas, porque Neemias foi um grande reparador de brechas. Amém. Não só no capítulo físico, mas também no campo espiritual. Que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém. Amém?